Ei, gente, estamos começando mais um podcast Identidade de Valor. O Identidade de Valor é um podcast que trabalha 4 pilares fundamentais da nossa vida. E esses pilares, eles se desdobram em outros, né? Que é o valor pessoal, familiar, espiritual e profissional. E hoje eu estou com uma profissional aqui maravilhosa de um assunto que é super interessante, que eu gosto muito. Inclusive, ele linka muito bem com aquilo que eu faço, que é a consultoria de imagem. Se a gente não tem uma personal organizer, nosso trabalho não fica tão excelente. Então, é muito importante até trabalhar junto, sabe? Com uma personal organizer. E eu tô com a Liliane aqui, que ela é fantástica. Ela é empresária, ela não é só personal organizer, mas hoje ela é uma empresária. Ela atende vários lugares, vários países, online. Ela tem uma metodologia muito diferenciada, criada por ela. E ela vai explicar como que funciona, e eu tenho certeza que esse assunto vai ser assim, super enriquecedor para a vida de vocês, porque uma casa organizada é uma vida organizada, não é, Lili? Exatamente. E aí eu queria que você se apresentasse, falasse mais um pouquinho do seu trabalho, como que funciona. Claro, me chamam de Lili Castro, porque Liliane acaba sendo difícil, às vezes as pessoas entendem Jaqueline, Viviane, Eliane, não entende Liliane. Eu não sei se eu que não sei falar direito meu nome. Então, para quem não me conhece, eu sou Lili Castro e eu formei em Direito, fiquei um tempo estudando para concurso e não me identificava com aquilo, e no ano de 2017, foi um ano bem difícil, assim, bem sabático, eu resolvi parar tudo e fazer algo por hobby. E aí foi amor à primeira vista, eu descobri logo que a organização fazia total sentido, eu era uma pessoa extremamente consumista, e acabava que eu tinha tanta coisa que não me representava, e aí que a gente fala que comunica as duas coisas, e acabou que eu vi que o minimalismo agregado à organização fazia total sentido, que era o excesso de coisas que não faziam sentido para mim, que estava ali, né, e fazia eu perder meu tempo, gasto de energia, o acúmulo das coisas acabava fazendo a desorganização mesmo, né, eu não me encontrava, me culpava por ter tanta coisa, mas não ter nada que realmente conversava entre si, né? Então, como eu revolucionei minha vida, comecei a tentar fazer por hobby e de repente o negócio explodiu. No ano seguinte eu já estava dando palestra sobre isso, aí já me consideraram uma pioneira no Brasil nesse assunto. Foi tudo indo assim, sem eu nem ter nenhuma pretensão. Então, Mas você já gostava de organizar? Você sempre foi uma pessoa organizada ou não? Não era organizada, era bagunceira. Então eu não era nem organizada nem minimalista. Então, Né? isso tem como a pessoa aprender. Total. Sim. Total. E exatamente a função de ser organizada é porque tem gente que acha que é organizado, mas não é. Tem gente que é arrumada, esconde a bagunça dos olhares e acha que tá tudo certo. Só que eu costumo falar que a organização é você encontrar qualquer objeto dentro de casa, não só você, mas quem mora com você também, em 3 segundos. Lembra aquela brincadeira do Gugu que ele balançava o sininho e saía igual um rato, assim, todo mundo para um lado, para o outro? Porque ninguém sabia onde estava a pinça, onde estava uma caneta ou alguma coisa, todo mundo fica desorientado, né? Então, acaba que a organização mesmo é para poder democratizar o lar, né? Não é deixar a matriarca, que geralmente é a que cuida da casa, e hoje em dia a gente sai ainda para trabalhar, ainda tem que cuidar de filho, um monte de coisa. O filho ter autonomia, o marido, a empregada, quem quer que lida ali nos ambientes, poder encontrar o que precisa, tem que ficar recorrendo a ela toda hora, né? Então, a organização tende a democratizar o lar mesmo. E quando as coisas estão desorganizadas, você gasta mais dinheiro, porque acaba que você tem aquilo, mas você acha que não tem e você compra outro. Exatamente. Eu imagino que quando você vai organizar alguma casa, você encontra, as pessoas ficam assim, nossa, não acredito que você achou isso. Não, mas onde que estava? Isso estava sumida há 7 anos. Eu rio por dentro, assim, gente, é sempre assim. Eu já teve clientes de perder um iPhone dentro de casa e comprar outro. E na hora que tava organizando e tudo, eu peguei e trouxe o iPhone. Esse iPhone tava aqui? Eu falei, tava no meio das coisas ali. Não acredito, eu comprei outro iPhone. Tinha um iPhone aqui dentro da minha casa. Nossa. Sabe? Então, são coisas assim, eu já achei 4.500 euros espalhados pela casa em várias coisas numa pós-mudança que eu fiz. E que a pessoa, na hora que eu fui juntando, colocando do lado da cabeceira dela ali, na hora que ela chegou no quarto, falou assim, que é isso? Eu tava rica. De dinheiro? Tô rica. Eu vou agora pro shopping. Nem sabia que eu tinha esse dinheiro. Então as pessoas perdem muita coisa, né? Coisa com validade, perde muita validade. Então desde as compras que você vai fazer no supermercado, né? Você não sabe o que você compra, o que você tem. Então tá disposto de uma forma que fica tudo
porque a organização não é só de roupa, né? Você faz a organização geral da casa, né? De tudo. Então... Do escritório, de documentos. É uma vida organizada, né? É o que eu falo. É um estilo de vida organizado e minimalista. E o minimalismo não tem a ver com o fato de você viver com pouca coisa, né? Todo mundo fala assim, menos é mais. Resume nisso. Não é isso, é o seu essencial, é descobrir o que representa pra você. Então tem gente que confunde, acha que o minimalismo é igual de pobreza, que você só pode ter uma calça jeans, vestir camiseta preta, que não pode usar cor. Teve várias vezes que eu fazia live com alguma cor que eu gosto, que me favorece, né, que você vai saber dessa coisa mais de cor do que eu. E a pessoa assim, nossa, primeira vez que eu vejo um minimalista usando rosa. Eu falo, gente, mas vamos desmistificar isso. Tem o minimalismo raiz, que a gente fala, que realmente é isso, né, e tudo bem. Muitos milionários optam por isso até para economizar tempo. Então, por exemplo, Steve Jobs, né? Ele usava muito blusa preta e calça porque ele não queria perder o tempo dele em criar novas coisas, perdendo tempo dentro de um closet, né? Então, quando você tem uma vida organizada, né? Um closet organizado e sabe exatamente o que te representa, você chegar lá de olho fechado, pegar um negócio, saber que tá bem, isso aí economiza tempo, né? Então, vida, né? Facilita a vida de todo mundo. Então... Eu tô até com um quarto na minha casa, sabe que a gente tá... Vamos reformar ele todo. Lembrei de você. Falei, não, precisa da equipe dele inteira lá depois. Porque eu já imaginei, falei, gente, se não fosse eu ter que arrumar esse quarto agora, eu acho que eu não tiraria tanta coisa. Então, eu até aluguei uma caçamba. Falei, vou pegar uma caçamba pra tirar um monte de coisa mesmo. Assim, livro que não usa mais, que não faz sentido, CD, disco. Gente, CD, como é que você faz? E tudo também tem um descarte consciente, né? Para onde você vai levar, né? Para onde o que você pode vender, o que você não pode vender, o que você vai doar. Então, toda essa setorização também do que a gente vai fazer, o que você vai consertar. Muita gente fala assim, isso aqui eu tenho que consertar, tenho que fazer uma bainha, tenho que não sei o quê. A gente separa pro conserto. Só que aí eu falo assim, realmente você vai levar para consertar? Você tem tempo de ir na costureira? Aquele negócio vai ficar mais uma coisa te cobrando, mais uma coisa que você tem que fazer no seu dia. Sabe, às vezes você já até enjoou de olhar aquela peça e toda vez que ela vai e volta da costureira, eu já quantas vezes já quis fazer um vestido que tava na minha cabeça, a costureira não fez, eu fiquei insistindo umas 5 vezes de ir lá, sabe, e chegava lá, por fim eu tomei raiva do vestido, na hora que ele chegou do jeito que eu queria, eu doei. Então, assim, são coisas que a gente vai perdendo tempo, né? Acontece. Eu falo que quando você organiza a casa, sai um demônio da casa. Sai. Você falou isso muito bem aquele dia. Você exorciza a casa. Você exorciza, não é? Gente, você sente espiritualmente que a sua casa ficou limpa. É impressionante. Porque isso tudo tem relação com a imagem também. Uma imagem desorganizada, geralmente a pessoa tem uma vida desorganizada, que tem uma casa desorganizada, que é todo um ciclo. Exato. Um círculo vicioso. E reflete, né? Reflete, a cabeça desorganizada reflete no externo. Não existe uma pessoa, isso eu te falo com segurança, não existe uma pessoa que esteja organizada por dentro que a casa dela tá uma bagunça. Ela não consegue morar num lugar bagunçado, uma pessoa que está, né, mentalmente organizada. Então, acaba se refletindo. Uma pessoa que está num ambiente desorganizado, provavelmente ela está com a mente desorganizada. Ela está um pouco perdida. E é mais fácil a gente começar por fora, organizando por fora, para ela ter um push para poder se organizar por dentro. Porque ainda acontece muito das pessoas terem um pouco de preconceito com terapia, com buscar para ajuda, né, de inteligência emocional e outras coisas. Então, aquele emaranhado, o personal organizer minimalista vai puxar o primeiro fio. E aí, depois ali, ela começa a ter mais visão do que realmente importa para ela. Você tem uns depoimentos, algumas questões que acontecem que marcaram você, assim, de impacto? Demais. Alguma história que te marcou muito? De algum trabalho específico? Tem várias. Tem uma de um cliente que a gente desocupou. A gente realmente tirou 2 caçambas de lixo. Porque vai colocando tudo para dentro de casa, né? E a pessoa, muitas vezes, quando ela sobe na vida e ela quer mostrar para quem ficou lá atrás que ela subiu, olha onde eu cheguei. Ela começa a conquistar coisas materiais e trazer para dentro para mostrar para todo mundo que aquilo ali é o status dela. E ele foi trazendo muita coisa, uma casa de 7 andares. A gente tirou um andar, a gente tirou 2 caçambas. E foi uma libertação esse dia. Eu sei que jogaram um fósforo, um cigarro dentro da caçamba, pegou fogo. Depois veio a chuva, uma chuva torrencial. Um negócio assim que você via que estava revolucionando. Você vê que tem uma coisa até espiritual ali, né? Total. E aí a gente fez um bazar de garagem. Na garagem dele foi o que eu propus para ele, pra gente fazer.
E, assim, eu queria mesmo ajudá-lo, entendeu? Eu o conheci num evento que eu fui, e a gente conversando e tudo, eu falei, não, eu preciso te ajudar nessa questão e tal. E ele falou assim, olha, eu não vou ter dinheiro pra te pagar, não, e tal. Eu falei assim, não tem problema não, se você deixar eu te ajudar nisso aqui, a gente pega aos poucos, e a gente faz um bazar de garagem na sua garagem, que sua casa é grande, dá pra fazer um bazar, eu organizo esse bazar, não tem problema nenhum. E com o dinheiro que a gente vai lucrar, você vai conseguir me pagar, ainda vai sobrar. Ele falou assim, se sobrar, eu vou doar para uma instituição. Falei, então fechou, deixa comigo então a gente vai. Então foi bem no início, quando eu comecei, eu ficava testando, assim, ver até onde as pessoas vão, né, e tudo. A resistência delas, e às vezes ia organizar, deixar a gente entrar na casa delas. Mas a gente conseguiu arrecadar 15 mil reais vendendo as coisas dele num sábado à tarde. Sabe? Foi assim, venham aqui e a gente vai vender as coisas que tá no bazar. No final eu já tava querendo desovar tudo, né? Falei assim, e fazia os lotes. Gente, quem dá mais aqui? Quem dá mais aqui? Um leilão, né? Um leilão. E aí, abatemos tudo, deu 15 mil. Na época, eu acho que ele... Foi bem no início, acho que ele me pagou uns 7 mil. E o resto ele realmente doou para uma instituição de crianças lá, que ele até fazia parte e tudo. Essa me marcou bastante, nossa, assim. Mas tem inúmeras. Eu tenho que escrever um livro sobre os casos. Como que faz diferença, né? Total. E assim, às vezes a pessoa acha que ela consegue fazer sozinha, né? E fala assim, não preciso contratar uma personal organizer, eu dou conta de fazer. Só que aí vai prorrogando, quando vê, passou 6 meses, passou 1 ano e tá lá do mesmo jeito, e mais acumulada, as coisas estão mais acumuladas. Então a pessoa, eu acho que ela tem que mudar, existe uma mudança de mentalidade. De entender o que é importante ela investir. Né? Eu falo isso tanto na consultoria quanto no seu trabalho, eu acho importantíssimo. Porque realmente você muda a vida de uma pessoa, você transforma a vida dela. Sim. Porque quando você está com tudo organizado, como que você economiza? Eu sei que eu sou uma pessoa que eu já gastei muito à toa, achando que eu não tinha alguma coisa. Pinça, então, nem se fala. Pinça... Deve ter umas 30 lá em casa, porque toda Pirainha, hora... gominha de cabelo. Tudo. Tem aquele tanto que some. Tapeware, aquelas vasilhinhas, né? Que você nunca acha a tampa. Tampa com pote sem tampa. Né? Meu sonho é saber, porque eu falo que existe um buraco negro. Existe. Não sei se é em toda casa. Tem um doente que passa a noite. Mas na minha casa tem um buraco negro de sumir vasilha, de guardar essas Tapeware. Gente, assim mesmo. Por mais que você compre, aonde que vai parar a tampa? Porque o que você vai fazendo com a vasilha sem tampa? Nada. Você não usa. Exatamente. Isso não acontece. Mas você não lembra, né? Esses dias mesmo lá em casa, eu achei, foi essa semana, eu achei uma tampa. Aí eu falei, onde que tá esse pote? Olhei meus potes, olhei na geladeira, falei... Aí eu lembrei que eu tinha tirado esse pote, colocado um negócio, uma amiga minha voltar, e foi numa correria que eu nem lembrava que eu tinha tirado esse pote pra ela levar. Aí eu peguei a tampa e joguei fora. Porque você fez o que com a tampa? Porque as pessoas sempre falam assim, vou deixar aqui, vai que eu acho o pote. Não para pensar. Então, quando você já tem essa vida organizada, você sabe exatamente o que você tem dentro da sua casa, é libertador, né? Que você sabe exatamente onde encontrar as coisas. E a questão de as pessoas não terem ainda essa cultura de chamar um personal organizer, exatamente a gente tenta criar essa consciência, porque não existe você organizar uma gaveta por dia. Não tem como. Essa coisa, vamos começar. Muita gente fala isso, organize uma gaveta por dia e veja a sua vida mudar. Não vai mudar. Você não vai sair do lugar. Tem que pegar e... É o choque de realidade que eu falo, que a etapa número 1 da organização minimalista é o choque de realidade. Porque se você entra na sua casa, no seu closet, que seja, por exemplo, você já está acostumado com aquelas coisas dispostas daquela forma. Então aquilo não te incomoda. Por mais bagunçado que esteja, você ainda acha que se encontra na sua bagunça, né? Então, a gente tira tudo do lugar e leva para um outro lugar. Aí, quando você muda de ambiente, você já vê que aquilo que fazia sentido ali, fora daquele ambiente, não faz mais. Então, às vezes, eu dou até uma misturada nas coisas, porque a pessoa, às vezes, tá ali na cara dela, ela não vê aqueles objetos, aquelas roupas e tudo. Então, ela fala assim, nossa, isso tava ali e tava pendurado na frente dela e ela não conseguia enxergar. Porque não faz sentido para ela. Né? Então, quando você tira do ambiente, faz esse choque de realidade, vai olhando peça por peça, objeto por objeto, aí você vai ressignificando. Por que você comprou? Por que você não gosta? Por que você gosta? É porque é presente? Essa cultura de guardar porque é presente, isso, gente. Tem essa questão assim, de emocional, né? Do emocional. E é engraçado que as pessoas tendem a guardar objetos de sentido emocional, mas que retornam a uma situação ruim.
Você acredita? Porque eu falo que as coisas boas você ativa rapidinho na cabeça. Quando você lembra de uma viagem, de um momento, não tem nenhum objeto que represente aquilo. Mas quando uma situação é ruim, por exemplo, uma mãe que perde uma filha, alguma coisa assim, ela tende a guardar todas as velas de aniversário, ela vai colocar aquilo ali, vai ficar mofando no fundo do armário, ela não vai ter contato, mas a sensação de ter algo que representa aquilo e a dor que ela passou ela assim... fica presa na dor. Fica presa na dor. Isso trava. Trava a vida da pessoa. E você acha que, assim, quando você faz esse processo de organização, as pessoas conseguem manter? Ou não? Ou não é todo mundo que consegue manter? Porque é igual uma dieta, né? Eu falo que a dieta é assim. Até que você empolga, faz a dieta, consegue emagrecer. Mas o manter é mais difícil, é um desafio maior do que começar, do que fazer. Né? Existem 3 coisas que eu sempre falo, né? Você melhorar a sua vida, você mudar de vida, você transformar a sua vida. Quando você melhora, é alguma coisinha ou outra ali que você fez, mas realmente não causou uma transformação. Quando você muda, é essa coisa da dieta. Você mudou 1 mês, 2 meses, fez aquilo, mas você volta ao status quo. Você não continua naquilo. Agora, quando você ressignifica, você transforma, aí você vê sentido naquilo, você não volta mais. Só que tudo é um exercício. É igual eu falo, você não é minimalista o dia que você tem um armário cápsula. Não é isso. Você é minimalista a partir do momento que você decide ser, porque vai ser a cada dia uma decisão que vai colocar você nesse lugar. Então, é consciência do que você está comprando, né? De voltar para o lugar, que a gente coloca endereço nas coisas para elas voltarem para o lugar, mas elas não voltam sozinhas. Tem muita gente que acha que a gente é personal organizer, a fada da organização, da multiplicação dos espaços, né? Que você não vai precisar desapegar de nada, que vai caber tudo lindo e maravilhoso e que as coisas vão voltar. Se você tirar do lugar, vai voltar para o lugar. Não é assim, você tem que ter um mínimo de comprometimento. Então, tem muitos clientes meus que eu realmente não atendo, porque eu vejo que não está preparado para essa mudança. Então, vai, de certa forma, desvalorizar até o meu trabalho ou a forma com que eu quero passar isso para o mundo, né? Então, assim, a pessoa que é simplesmente uma organização por organizar, não sabe nem como é que é a minha metodologia, não está preparada para isso, está com medo de desapegar, vai achar que eu vou chegar lá e mandar ela jogar tudo no lixo. Então, ela não está preparada para esse processo. Mas quem realmente está preparado, eu não tenho clientes recorrentes para manutenção. Né? Acontece que a maioria das personal organizer comum, né, que não atende o cliente, né, vai lá e presta um serviço só de organização, ela fica vinculada ao cliente pela manutenção mensal, trimestral, semestral do serviço da organização. Comigo não, comigo a cliente volta se ela ainda não conseguiu botar sozinha a vida nos trilhos, igual eu tive essa semana uma cliente que entrou em contato comigo e falou, olha, eu voltei no vício novamente, que ela perdeu o marido e o guarda-roupa. Na parte do marido, ela começou a comprar compulsivamente para preencher aquele espaço, que ela não dava conta de ter aquele espaço vazio. Então, ela entupiu de coisas ali. E foi bem duro. Mas aí teve uma situação, né? Não foi uma coisa... Sempre tem alguma coisa. Eu falo que cada excesso reflete uma falta. Né? Então, ela realmente tinha um motivo. Então, ela me procurou depois de 3 anos agora e falou, olha, você vai adorar. Ela falou, tem muita coisa para desapegar. Então, a gente vai ter que trabalhar isso de novo. Não é simples, sabe? Fazer uma vez e pronto. Às vezes a pessoa tem coisas ali, principalmente acumuladores, né? Eu já trabalhei com alguns acumuladores mesmo. Cada pessoa tem uma dor ali, alguma coisa que reflete lá atrás. Então, ela tem que querer mudar isso também. É uma mudança de mentalidade, né? E tem que mudar não só a pessoa que te contrata, mas tem que mudar ela, o marido, os filhos, os funcionários da casa. Porque senão começa todo... Lá em casa, eu falo assim, eu dou muita coisa. E às vezes eu dou muita coisa para minha funcionária. Eu falo com ela assim, ó, você vai levar isso hoje, você tem até amanhã para você levar. Para levar. Porque se você deixar isso aqui nesse quadro, vai pro lixo. Exatamente. Tem que levar embora. Porque senão, porque já teve vezes, que antes eu não falava isso, e minha funcionária é igual da família, ela tá lá em casa tem 15 anos. Então, às vezes ela deixava lá, aí eu ia lá no o quartinho dela, foi sendo um lugar de acumular presentes que eu tava dando pra ela, que eu tava me desfazendo. Ai, meu Deus. Eu falei, não, aí minha própria casa. Só tá mudando de ambiente, de lugar, mas não tem jeito. Aí hoje eu falo, não. Então assim, geralmente quando eu ganho alguma coisa nova, eu desfaço de outra. Ótimo. Tanto xícara, aparelho de jantar. Sim. Quando eu compro algum novo, eu sempre dou um que eu tenho. Eu não fico aquele tanto em casa, até porque não precisa, né? Exatamente. É ver o que realmente precisa. Tem gente que julga algumas
alguns projetos que eu divulgo, né? Às vezes tem ali um louceiro maravilhoso, uma prataria, um closet só de prataria, ou uma rouparia que parece um closet de rouparia e tudo, parece uma loja. E muita gente chega com pedra na mão e fala, nossa, não tem nada de minimalismo ali. Não sabe, né? Porque, assim, tem gente que recebe todos os dias, faz jantares em casa todos os dias, tem um buffet que vai lá para poder organizar os jantares todos os dias, porque ela tem uma vida social ativa e tudo isso faz parte da vida dela. Não faria parte, talvez, da pessoa que está julgando ali, porque ela não recebe ninguém, então aquilo ali realmente seria um negócio só para poder ficar ilustrando a casa, enchendo de poeira. Então, tá vendo como é o seu essencial, né? Não justifica. É muito individual, muito. né? Se você gosta de usar um salto, eu sempre gosto de usar esse exemplo, e você tem 10 saltos diferentes, mas você usa todo dia, toda hora você troca, ok, eu, por exemplo, só uso tênis. Se eu tiver um salto que tá ali e eu não uso, eu não sou minimalista. Você tem 10 saltos, mas você porque você usa. Então tem a ver com a usabilidade, não com a quantidade de coisas. Por isso que é muito legal, é muito dinâmico, né? Você descobrir, é igual a consultoria de Parece imagem, muito né? com o meu trabalho, muito. Eu falo a mesma coisa, porque existem as clientes também que eu faço, que eu vejo que entram no processo. E quando eu pergunto para elas assim, existe alguma coisa que te limita a esse processo? Que você fala assim, não, isso aqui eu não vou mexer. Quando ela fala, não tem. Você pode mexer no meu cabelo, se achar que tem necessidade, mexer em alguma coisa. Até botox eu indico, sabe? Às vezes, algumas coisas eu indico de sobrancelha, de dentista, dermatologista, tudo. Então, não é só roupa. Além do trabalho todo psicológico, que também tem tudo a ver com o seu trabalho. Tudo a ver, mexe com autoestima, mexe com autoconfiança, tudo, né? Até parte de networking mesmo, se você não tem uma autoimagem, uma segurança, uma organização mental, você não consegue se conectar com o outro. Então, são várias engrenagens juntas ali, né, para fazer sentido, realmente. São. E uma pessoa desorganizada na imagem, ela é desorganizada na casa. Você já percebeu isso? Totalmente. Quando você chegou em casa, que a pessoa que tem aquelas pessoas assim que você olha assim na rua, você já sabe que ela tá passando por algum problema, até emocional. Ela reflete já no causa físico, da imagem. na imagem, na forma dela se vestir. Já dá pra gente detectar bastante coisa só de bater o olho. Com o tempo você vai vendo que a pessoa reflete aquilo, né? Com a experiência você vê. E a gente, e às vezes algumas perdas, algumas coisas que acontecem na vida da gente, elas desorganizam a nossa vida. Totalmente. Mesmo. Você não tem como, você fica desorganizada. Desorienta a gente. Você fica desorientada. Eu perdi minha irmã tem pouco tempo, né? Nós somos 4 irmãs. Nossa. E uma irmã minha médica, uma pessoa sensacional, maravilhosa. Aquela pessoa que você fala, você nunca imaginava que ia... Isso que choca a gente. Ia morrer agora, né? Então foi uma coisa muito brusca. Nossa. E eu vi que a nossa vida ficou muito desorganizada. A minha, porque... E engraçado assim, né? Eu trabalho 4 pilares e eu falo que nós somos 4 pilares da nossa família, eu e minhas 3 irmãs. Então, quando tirou um pilar, a gente ficou sem lugar. E aí a nossa casa, a minha casa nesse período, ficou muito desorganizada. Eu olhava, tinha coisa... E aí você não tem vontade de arrumar, você não tem vontade de fazer nada. Exatamente. E é da minha mãe também, então isso acontece. Muito. Né, muito. E a gente acaba tendo que fazer funções... desenvolver habilidades que você não tinha para suprir aquela pessoa que fazia esse papel, né? Por isso tem até a Organizer pós-luto também para isso. Ah, eu não sabia. A gente faz... Para tirar as roupas. Sim. Porque é muito difícil isso. Muito difícil. Esse processo de você... Tem pessoas que conseguem, né? Eu consegui esses dias entrar lá no armário da minha irmã, abrir o armário dela, até porque as roupas dela são todas minhas, praticamente. Ela gostava muito que eu vestisse ela, então todas as minhas roupas eu doava para ela. Sempre roupas boas, bonitas, porque eu ganho muita coisa. Sim. Então eu cheguei lá e falei, não, tudo é meu, praticamente. Eu sabia até as datas que eu tinha dado. Mas minha mãe, por exemplo, não consegue chegar lá e abrir o armário. Aí eu até falei isso, a gente precisa pegar um personal organizer para poder fazer esse... Porque e como é que é esse trabalho? Então, a gente pode, né, fazer tanto essa triagem de coisas junto com a pessoa, ou a gente pode simplesmente empacotar para um momento futuro, né, a gente analisar isso, porque às vezes a pessoa não quer ter aquele contato inicial, mas precisa desocupar o espaço. Então, a gente encaixota as coisas por um tempo, até a pessoa ter essa segurança para poder lidar com as coisas e dar a destinação correta, né? Se vai doar, se vai vender alguma coisa, né? Se você vai ficar com alguma coisa, a gente vai ressignificar alguma coisa e trabalhar o minimalismo diante disso também. Porque é o que eu te falei, a pessoa acaba achando que tem que segurar coisas materiais para trazer
a presença da pessoa, e não é isso, né? Vai atravancando cada vez mais a vida da pessoa, segurando aquele luto. Fica mais dolorido. Fica mais ainda, dolorido, né? É mais pesado. Então, é libertar isso, né? Ressignificar, entender o luto, passar pelo luto que vale a pena. Não é fingir que, tudo bem, vamos esquecer, não é. É respeitar o luto, mas também respeitar que a vida continua, né? E que não vale a pena você ficar atravancando a sua vida por uma perda, porque isso todo mundo vai passar, né? A gente não sabe em que momento, mas perdas estão aí o tempo todo. Então, a gente ressignifica isso com o cliente, né, com muito carinho, muito cuidado, né, no momento certo dele. Tem vezes que a gente fica aí, eu falo com os meus clientes, a gente fica namorando 1 ano para poder conseguir fazer isso, realmente ela ter coragem de lidar com as coisas, mas realmente é algo mais libertador, né, porque a gente acaba sendo um barco que conduz a pessoa para fora daquilo, para fora da desordem, para fora da dor, para fora da confusão mental. E é o que você falou, uma coisa acontece, muda a atmosfera toda da casa. Você não tem vontade mais de ficar mudando as coisas, de ficar lidando com as suas próprias coisas. Você simplesmente vai se largando, e o que você vai se largando vai refletindo na sua casa, né? Então a gente tem que vigiar muito isso. Eu falo que quando acontece alguma coisa, né, quando uma pessoa ela entra em depressão, a primeira coisa que ela esquece é da imagem. Exato. Ela começa a deixar de se cuidar, e nada é importante mais, ela começa a deixar de cuidar da casa, de tudo. É isso mesmo. E esse trabalho que vocês fazem, geralmente a pessoa fica junto com vocês, ou se ela quiser assim, vou aproveitar que vocês estão aqui, vou deixar vocês aqui, vou sair para quando eu chegar tá tudo pronto, que geralmente a gente quer isso, né? Então, essa é a diferença de personal organizer comum e a minimalista. A comum, ela vai falar, eu te contratei aqui para você organizar minhas coisas, então pode fazer do jeito que você quiser. Só que ela não vai trabalhar o autoconhecimento, o desapego, nada. A maioria das personal, às vezes, fala com a cliente, olha, pode fazer seu desapego, aí o que a cliente faz? Ela vai passar assim, vai tirar 1, 2 peças, se fizer, porque não é ali, igual eu te falei, tem que tirar do ambiente, a cliente não vai fazer isso sozinha. Então, a gente faz desde esse início. Vamos tirar tudo. Vamos olhar, vamos analisar, vamos entender o motivo disso, por que você comprou, por que você não comprou, por que tá com a etiqueta ainda, o que te reflete isso. E a pessoa vai se conhecendo ali mesmo. É um processo terapêutico. Não é uma terapia, porque a gente não tá ali para ser a psicóloga da pessoa, que se ela quisesse um psicólogo, ela ia lá atrás do psicólogo. Ela quer tratar o ambiente dela. Mas ali ela vai puxando várias coisas, vai fazendo ela ter várias consciências, uma sensação de liberdade, de leveza no ambiente que ela nem imagina. É sempre depois que passa pelo processo que a pessoa fala, nossa, eu não imaginava que era assim, você mudou a minha vida. Aí vem com várias coisas, estourando champanhe no final, sabe? Então é importante ela estar ali. Importante. Você acha, né, importante ela estar junto? Eu acho, tem que estar junto, para poder ressignificar as coisas, fazer o descarte consciente. Eu falo que é 85% do projeto, a cliente estar junto. Porque na organização em si, que não é o foco da organização minimalista, todo o processo de autoconhecimento, que é o foco, na organização em si ela não precisa estar, porque eu já entendi o que é importante para ela, qual que é a rotina dela, o que ela faz quando ela acorda, o que ela precisa, quem que vai lidar ali, né, se ela acha interessante botar um produto organizador ou não, o que pode facilitar para ela ou não, né, não é simplesmente colocar qualquer produto organizador para ficar mais oneroso, é o que vai valer a pena para ela realmente. Então essa análise a gente vai fazendo nessas primeiras etapas. Depois da organização, ela tá dispensada, ela pode ir lá, a gente organiza tudo e na hora que ela chega tá o closet dela, o ambiente, a cozinha, que seja a casa toda organizada com o que realmente representa ela. E aí essa sensação mesmo de leveza, que é o Feng Shui, né, que a gente fala que tem uma coisa que mexe ali com as vibrações, com a energia da casa, que realmente traz uma paz interior, uma vontade de voltar para casa. Uma coisa clean, né? Fica tudo arrumado, eu acho. E você tem uma equipe hoje que te ajuda? Então, como eu gosto... funciona? Não, eu nunca tive equipe. Eu, de vez em quando, levo algumas alunas minhas, né? Que eu tenho mais de 800 alunos. E, às vezes, eu levo algumas para fazer laboratório, estágio, ou dependendo se o cliente precisa de um projeto que seja executado com muita agilidade. Às vezes, eu monto uma equipe, levo assistentes e tudo. Treinadas por mim e tudo, né? Não levo de fora. Mas eu gosto de ter esse contato minucioso com o cliente. Sabe, em que nada interfere, em que não fica mais tumultuado do que eu não tenho pressa em entregar um projeto, eu tenho pressa em fazer o cliente entender todo o processo para ele poder caminhar sozinho. Então, criar essa consciência nele. Então, se eu ficar desesperada e energias diferentes, de pessoas diferentes, querendo acelerar o processo, querendo fazer de qualquer jeito, não, do começo ao fim o cuidado com o cliente, desde a dobra perfeita, milimétrico, todo mundo fala assim, mas isso é perfeccionismo. Não, é experiência pro cliente. Você ensina a dobra.
Tudo. Ensino tudo. Não fico com nada pra mim. Mando ele filmar, envio pra ele filmagem das dobras pra conseguir manter, pra ensinar as ajudantes, as empregadas, ensino as empregadas também. Algumas aceitam, outras não. Tem uma resistência, às vezes. Não quero mais, você vai me tumultuar a minha vida. É porque dá trabalho, né? E aí tem essa consciência um pouco mais limitada, né? De que aquilo ali vai ser bom pra ela. Ela ter um padrão de serviço também, né? Que ela pode fazer. Mas fica a cargo de cada um. Nossa, mas que coisa. E você faz hoje esse trabalho ou você só dá aula? Mas você hoje ainda faz? Eu já atuo e acho que eu nunca vou parar de atuar. Eu amo esse contato. Eu não sei ainda hoje me definir. Eu nunca imaginei ser nem personal organizer, nem professora. E hoje eu amo as duas coisas. Né? Eu amo ensinar as meninas, ver o crescimento, acompanhar da mentoria para elas, ver o crescimento delas, assim. Ontem eu recebi um depoimento gigantesco de uma aluna, assim, é uma emoção que eu não sei como explicar. Mas também ver a transformação do cliente, sabe? Às vezes tem cliente que vira minha aluna e vai ser personal organizer, ressignificar a vida das pessoas. É algo realmente viciante, né? Que não tem dinheiro que pague isso. É uma energia de volta que você recebe, um carinho que não tem explicação. Então, é o propósito, né? Eu falo que um trabalho, se ele for só um trabalho, ele perde o sentido. Aí qualquer coisa, intercorrência que você tem na sua vida, você desanima, é difícil para voltar. Fica uma coisa assim, que você tem que forçar, fazer muito esforço. Exato. Mas quando é algo que você ama e que transforma a vida das pessoas, eu falo que eu tenho vivido isso e tenho visto isso na prática agora, né? Como que o meu propósito, ele é maior do que a minha dor. Porque ele te ajuda, quando você ajuda alguém, vê que você consegue fazer aquela pessoa se sentir melhor, fazer ela se levantar, uma pessoa que já estava desanimada com um monte de coisa, você consegue dar um ânimo para ela, isso é maravilhoso. Então, a Bíblia fala que é melhor dar do que receber. Total, é isso né? mesmo. Então, é sempre melhor doar sangue do que receber sangue. Exatamente. Sempre que você doa sangue, quer dizer que você está saudável alguém, né, também. e está ajudando alguém. Mas quando você está recebendo sangue, você não está numa posição muito boa. Então, é sempre que a gente doa alguma coisa, sempre que a gente ajuda, a gente recebe muito mais. E é o que nos fortalece hoje, né? Principalmente sem querer receber nada de volta, né? Principalmente sem esperar. Porque tem muita gente que quer dar, mas esperando receber. E aí não vem, não adianta. Quando você se doa, você se desprende, né? Você tá focado em ajudar o próximo. Aí tudo vem. A liberdade financeira vem, a alegria de viver vem, de algo divino mesmo, que toca o seu coração, que você fala, gente, o que eu tô fazendo aqui? Que motivação é essa? De onde que veio isso? Porque você tá dentro do propósito mesmo. E o propósito de todo mundo aqui é servir, né? Encontrar uma forma de ajudar o próximo. Então, graças a Deus, assim, eu louvo todo dia por ter descoberto esse propósito e por Deus me conduzir, por mais difícil que seja. Tive momentos muito difíceis, tive burnout, né? Fiquei 45 dias reclusa, assim, sem conseguir sair de casa. Todo mundo tem seus desafios, né? Mas é o que você falou, a gente consegue persistir porque a gente sabe do propósito e Deus puxa a gente. Né, e conduz a gente vai indo de olho fechado que ele vai conduzindo. E é maravilhoso, igual você falou assim, que você compartilha seu conhecimento. Eu sempre falo que quanto mais você compartilha, mais as coisas se multiplicam. Não é? Então eu mesma não tenho medo de cópias. Tem gente que tem muito medo, assim, nossa, mas fulano de copiar, o que você vai fazer? Eu falo, olha que bom, gente. O apóstolo Paulo falou assim, olha, o que importa é o evangelho ser pregado. Exatamente. Não importa como, não importa se é de quem. jeito errado, certo, mas está levando a palavra. Eu não sei se está certo, se não está, mas se está sendo pregado é o que importa. Eu penso da mesma forma. Exato. Então, se as pessoas estão ajudando, se elas estão fazendo reuniões de mulheres, quanto mais, porque quem dera se a gente conseguisse fazer tudo, né? Nós não conseguimos. Sozinha, eu acho que então, essa a gente coisa... precisa das pessoas. Esse ciúme bobo até, né? De achar que não, eu sou personal organizer, só eu posso ser, mas ninguém no mundo pode ser não, porque eu tenho que pegar todos os clientes. Gente, pelo amor de Deus, quando todo mundo cresce, alavanca a gente também. Né? Nossa, sai de mim ter que levar o que é personal organizer, o que é minimalismo pro mundo. Eu vou ficar vidas aí. Então, a forma que eu consegui de poder levar para mais pessoas é escrevendo livro, transformando a vida de outras mulheres que também não têm significado na vida, descobre que a organização pode ser um bom motivo para viver e levar a organização minimalista para outras casas. Algumas vão entender, outras não, faz parte do processo também, né? Muita gente não se toca, fala assim, não, isso aqui não é para mim, não quero ajudar o outro, eu quero ser empregado de alguém, ficar ali no CLT, tá tranquilo, então beleza. Mas quando a gente se propõe a ajudar o outro de forma assim, realmente dada, né, a energia que a gente recebe não tem dinheiro que pague.
Eu acho isso maravilhoso. E existe a identificação, né? Sim. Cada pessoa se identifica com outra. pessoa. Às vezes não vai identificar comigo, vai identificar com outra. Não vai identificar com você, vai identificar com uma que é sua aluna. Então, sim. E aí a gente vai crescendo assim, né? Mas eu fiquei muito feliz, viu, Lili? Obrigada imagina, pela sua amei. participação. Amei o assunto. É um assunto assim que a gente entra muito na parte emocional, Sim. psicológica das pessoas, toca muito as pessoas realmente. E eu queria que as pessoas entendessem isso, a importância da organização. Porque é uma coisa também que eu preciso na minha vida, preciso melhorar. Sim. E eu conversando com você, já tô pensando aqui num monte de coisas assim que eu tenho que tirar. Apesar que eu desapego de muita coisa, eu não tenho tanto esse apego emocional, eu sou bem fácil de desapegar, mas acaba que acumula, né? Porque lá em casa todo mundo é meio acumulador. E eu tenho criança. Tem tempo, né? Pra poder parar. Vai botando as coisas pra dentro, não tem tempo pra tirar. Então, acontece de acumular mesmo. E coisa pequenininha, né? Porque criança gosta. Meus filhos gostam de... Kinder Ovo. Tudo pequenininho, Tudo miniatura. Nossa, aquelas miniaturas, gente. O que é? Você deve achar muito, né? Muita Você abre aquelas coisa. gavetas, assim, de escritório. Tem um monte de coisa. Uns bonequinhos desse tamanhozinho que não usa pra nada, que tá lá. Junto com pilha, junto com isso, com tudo. aquilo, Não, com pilha, tudo, né? Pilha, controle. Exatamente. Aqueles controles que não funcionam. É muita coisa, viu? Então, você que tá na sua casa aí, que precisa de uma organização, gente, a Lili é maravilhosa. Inclusive, assim, eu tô aqui já falando com ela, imaginando a minha casa semana que vem, por causa do quarto que eu tô lá arrumando, eu já vou precisar. E a agenda dela é muito cheia, mas ela tá sempre disponível, sempre para ajudar, e eu tenho certeza que vai ser uma experiência aí na sua casa. Não é só uma organização, é uma experiência de vida, uma mudança de mentalidade. Então, eu vou falar para ela deixar aqui as redes sociais dela, todos os contatos para vocês entrarem em contato com ela aí e poder chamar ela para poder ajudar vocês lá, que eu tenho certeza que vai ser incrível. Maravilha. Pode falar seus contatos. Meu Instagram é @lilicastro, Lilicastro Organizer, né? lilicastro.organizer. Antes era tudo junto, mas tinha 2 Os, era uma confusão, eu botei o pontinho. Você fez um minimalismo ali, já tem Aí ficou lilicastro.organizer, né? Meu telefone, né, WhatsApp, para quem quiser fazer contato para poder solicitar o orçamento, a gente não precisa ter medo. Isso, tá? eu ia falar do orçamento. Tem gente que às vezes fica morrendo de medo do orçamento. Exatamente. As pessoas acham que, nossa, meu Deus, não vou nem perguntar, porque eu tenho até medo. Gente, o medo... A gente poderia fazer até um podcast só sobre medo. Só sobre medo. Que o medo paralisa. O medo paralisa, né, sua vida. Então, não precisa ter medo. Pode falar comigo, eu não mordo. Meu DDD é 32, porque eu sou do interior, não mudei isso também. Minhas raízes estão lá, mas eu moro aqui em Belo Horizonte. Então, é 32 98876 5747. Então, você fala comigo tanto pelo WhatsApp, quanto também pelo Instagram, ali pelo direct. Eu sou super acessível. Se eu não responder em um dia, eu respondo em 2, 3. Mas estamos aí, vai ser um prazer atender todo mundo. E tem curso, Lili? Você dá curso, mentoria? Então, tem vários cursos. Tem curso online? Vários tem curso em plataforma, gravado? Tem. Temos, eu tenho um curso de personal organizer minimalista, para quem quer ser personal organizer minimalista, profissionalizante, né, capacitante. Tem o curso, né, também de marcenaria personalizada para poder a gente ter uma visão interna da marcenaria. Então, a gente ajudar num projeto junto com o arquiteto, marceneiro, né, para ser exatamente assim, caber tudo lindamente, porque o nosso sonho é chegar num closet, ter tudo ali para a gente poder colocar certinho. Muitas vezes a gente tem que mudar alguma coisa, tirar uma prateleira, adaptar outra coisa. Então, para não ficar dando jeitinho, então tem esse curso de especialização que eu ensino personal organizer a dar essa consultoria também. Mas também tem curso para quem quer organizar seu closet do começo ao fim, utilizar o meu método de organização minimalista. Então, você que não quer contratar uma personal organizer, né, ainda não se sente segura, quer investir primeiro, tentar se organizar sozinha e no meio do caminho você descobrir que precisa de alguém, você solicita. Se você dá conta sozinha, ótimo, tem lá, ensino todas as dobras, ensino toda a metodologia, como que você faz na prática mesmo, aplicando ali, que se chama Organiza Comigo, né, guarda-roupas e closets. E é isso, tem também o planner, né, que eu faço de tudo tá organizado, tem checklist de viagem, de compra, checklist financeiro, tudo para você organizar a sua vida, né, que não adianta você organizar só a sua parte física ali. Então a gente também oferece esse planner
É só falar comigo no Instagram. As vagas estão encerradas agora, mas a gente deve, daqui a um mês, abrir uma nova turma. Mas vamos lá conversando, que vai ser um prazer passar isso tudo para todo mundo. Não, muito bom. Então não tem desculpa, né, gente? Não tem desculpa, porque se você não puder contratar ela agora, tem os cursos que vão te ajudar, que são mais acessíveis, tem tudo. Então, muito obrigada. Obrigada foi um prazer, viu? Foi ótimo, foi muito enriquecedor para mim e eu tenho certeza que para todo mundo. Que bom, muito bom sempre falar sobre isso. Obrigada. Obrigada.